O sol, ao nascer, atingiu seu ápice para no final do dia morrer e no dia seguinte começar tudo de novo. Esse ciclo exerceu um enorme fascínio no Egito antigo. O sol era visto como uma força eterna e autorrenovadora, responsável pela vida. Não podemos esquecer que o Egito era um país eminentemente agrícola e para a agricultura o sol era fundamental. E não tardaria para essa força eterna e autorrenovadora ser transformada num deus. Existia vários deuses do sol. Havia o deus do sol da manhã, o deus do sol do meio-dia, o deus do sol da tarde e o deus do sol da noite. Dos deuses mais conhecidos do sol, havia o deus Ra e o deus Atom. A humanidade teria sido criada pelas lágrimas de Ra. Em Heliópolis ficava o templo mais importante do Egito, consagrado ao deus Ra. Mas templos solares existiam por todo o Egito. Em todo o Egito você poderia encontrar os templos que eram consagrados ao Deus Sol. O Deus Sol era um Deus, mas que se apresentava sobre vários deuses, uma hipóstase, segundo a teologia cristã. Se nós pegarmos a hipótese da Santíssima Trindade cristã, 3 deuses num só, assim mais ou menos que se comportavam os deuses do sol egípcios. Eram muitos deuses, mas que representavam apenas um deus. Na antiguidade, os deuses se entrelaçavam, os deuses se juntavam, formando um terceiro deus. Então o deus Ra ele vai se juntar com o deus Amon, formando o deus Amon-Ra. Ele se junta com o deus Horus, se junta com o deus Atom, se junta com outros deuses e formando então outros deuses. O próprio faraó era considerado o filho de Ra. O faraó, a mãe do faraó teria sido inseminada espiritualmente pelo deus Ra. A mitologia egípcia, extremamente rica e criativa, ela foi capaz de fazer, por analogia, associações que para a gente nos dias de hoje soa muito estranha. Uma dessas associações que a mitologia egípcia fez com o deus Sol foi a associação com o escaravelho. O escaravelho é um inseto e os antigos acreditavam que esse inseto ele seria gerado pela matéria putrefata, ele seria gerado pelas fezes, pelos excrementos dos animais. Os egípcios acreditavam que o escaravelho, então, um ser vivo, brotava, então, da matéria morta, E os egípcios vão, então, tomar o escaravelho como um símbolo do renascimento. E eles associam o escaravelho com o sol. Então, o sol passa a ser empurrado no céu pelo escaravelho. Assim como o escaravelho empurra a sua bolota de excremento, a sua bolotinha de fezes, pelo chão, agora o sol será empurrado por um escaravelho divino, o sol será empurrado no céu por esse escaravelho mágico, por esse escaravelho sobrenatural. De todos os faraós, o faraó que mais se entusiasmou com Deus Sol foi o faraó Amenófis IV. Amenófis IV carregava no seu nome o nome do deus Amon, mas ele resolve então se afastar do deus Amon, que era o deus mais tradicional, mais poderoso do Egito, e ele se aproxima do deus Atom. Tudo indica que o seu pai já havia iniciado essa trajetória e ele apenas radicalizaria essa trajetória. E o Akhenaton, então, ele passa a negar todos os outros deuses e apenas
quer que seja cultuado o deus Atom, o disco solar. Akhenaton chega a criar uma cidade para o seu deus e para lá transfere todo o poder religioso, o poder político, o poder econômico do Egito, que é a cidade de Akhenaton. Essa experiência de fazer o Egito ser comandado por um deus único, ela acaba não dando muito certo. Quando o Akhenaton morre, pouco tempo depois assume o seu filho, que era o Tutankhaton, que vira Tutankhamon, né, em homenagem ao deus Amon. Então ele deixa de carregar o deus Atom no nome e passa a carregar o deus Amon, voltando ao politeísmo, o politeísmo tradicional, né, o politeísmo tradicional. O Sol foi tão importante que acredita-se que ele tem até influenciado na criação das pirâmides. Alguns estudiosos acreditam que as pirâmides foram construídas tentando imitar a forma como os raios solares chegariam à Terra, né? Existem várias representações encontradas nas pirâmides do Sol, os raios solares chegando na Terra com o formato das pirâmides. Então acredita-se que o formato das pirâmides talvez tenha sido uma tentativa da arquitetura da época de materializar de forma gráfica, né, de materializar, tornar de forma material, né, a chegada dos raios solares na Terra. O Sol, então, desde o início, exerceu um enorme fascínio, foi de enorme importância para o Egito antigo, e esses egípcios vão transferir esse Sol, então, para um outro mundo. O outro mundo dos povos, tanto dos povos do passado quanto dos povos do presente, o outro mundo ele é formado através das observações, das experiências, através das vivências do sujeito no mundo do aqui e agora, né? E o outro mundo é sempre uma criação baseada nesse mundo. E o Sol foi transposto do mundo natural, obviamente pela sua importância, ele é transferido para o mundo sobrenatural. E essa transferência irá potencializar e muito não somente a criatividade dos antigos egípcios, mas também a esperança desse povo. Porque o Sol, ao fazer o seu ciclo no Sol, né, o seu ciclo no céu, ele vai durante séculos, ele vai fornecer uma esperança ao povo egípcio de que ele também seria capaz de repetir esse ciclo solar de vida, morte e renascimento.